Olá, servidores, sejam bem-vindos a mais uma formação nossa aqui no Centro de Mídias, no canal Formação Continuada. Agora, devido à demanda que vocês fizeram para a gente na semana retrasada, se eu não me engano, né, Fernando? Que a gente estava falando um pouquinho dos aplicativos no Teams, vocês solicitaram aí para a gente trazer a questão da acessibilidade, que é tão necessário para todo mundo, para a gente acompanhar, para a gente saber e para a gente trabalhar aí todo mundo junto, não só nós servidores, como também trazer aí possibilidades da gente trabalhar com os nossos alunos, né, e os funcionários. Então, estamos aqui eu e o Fernando, nosso colaborador e quase funcionário já da secretaria, né, Fernando? Nosso educador Microsoft. Então, o Fernando hoje aqui vai mostrar várias possibilidades que a gente tem nas ferramentas da Microsoft, não só com relação ao pacote Office 365, mas nas ferramentas Microsoft de uma forma geral, tá bom? Com relação à acessibilidade. Então, vamos lá, Fernando? Vamos lá. Boa tarde, gente. Boa tarde todo mundo que está acompanhando. Bom dia, boa noite para quem vai assistir depois essa formação aqui. Hoje a gente vai falar de um tema bem importante, assim, não que as outras ferramentas, as outras vezes que a gente falou aqui não sejam, né, mas acessibilidade é algo extremamente importante em tudo que a gente desenvolve, né? Então, para a Microsoft é um braço muito importante isso, né? É um componente muito importante. Então, todas as aplicações, ferramentas que a Microsoft desenvolve, ela desenvolve também com ferramentas para acessibilidade, tá? A gente sabe que é muito mais complexo ainda falar em acessibilidade em tempos de interação remota, né? Mas aqui o que eu vou mostrar para vocês é um pouquinho das possibilidades que a gente tem de trazer um pouco mais de acessibilidade, trabalhando mesmo que remotamente, tá? Então eu vou falar de algumas ferramentas que a gente tem aqui no Windows 10, né? Então você que está utilizando aí o Windows 10, você que tem o Windows 10 no seu computador, você vai ter acesso aqui às coisas que eu vou mostrar também. Vou mostrar ferramentas de acessibilidade que tem no pacote Office em geral. Então, ferramentas que tem aí no Word, no Excel, no PowerPoint, que podem facilitar bastante a vida de quem precisa de um recurso de acessibilidade, né? E também, acho que vai estar vinculado para vocês aí 2 links, um com a página de acessibilidade da Microsoft, então separadinho lá os recursos que tem, conta um pouco da história de como é desenvolvido, e tem um mini documentário, se vocês quiserem assistir aí também, tirar uns 25 minutinhos para ver, que conta como que foi desenvolvido essas ferramentas que a gente vai apresentar aqui hoje. Então, tem um setor exclusivo da Microsoft de desenvolvimento de ferramentas de acessibilidade. Todo esse setor é composto por pessoas que precisam de algum recurso de acessibilidade. Então, a chefe mundial de acessibilidade, ela é deficiente auditiva. Então, várias pessoas na equipe têm deficiente visual, gente com deficiência motora. Então, é desenvolvido para e por pessoas que precisam de acessibilidade, tá? Então, é um braço aí, é um pilar muito importante da Microsoft e associado aos recursos de educação, acho que são fundamentais aí, principalmente nesse momento remoto que a gente tem vivido, né? É extremamente complexo a gente falar sobre aprendizagem remota, sobre processo, né, de ensino-aprendizagem remoto, e falar de acessibilidade remota também é um assunto bem complexo. Eu gosto de deixar bem claro também, eu não sou um especialista em acessibilidade, tá, gente? Eu vou mostrar as tecnologias para vocês. Eu peço desculpas de antemão se eu falar algum termo errado, se alguma coisa que eu falei tiver errada, mas eu não sou especialista em acessibilidade, tá? Estudei pouco sobre, não dediquei muito aí do meu estudo sobre. Mas vamos lá então, vamos explorar um pouco aqui o nosso ambiente Windows, as ferramentas que a gente tem. Fernando, antes de você começar, então eu só vou Claro. naqueles iniciais, gente. Não fiquem nervosos, eu não estou conseguindo enxergar. A ideia aqui é sempre a gente trazer informação para vocês, vai ficar disponível depois no YouTube, vocês assistam com calma, vai ponto a ponto, aí vocês podem ir nas ferramentas que o Fernando vai mostrando. Então, tenham calma, né? Aqui não dá para a gente assistir e fazer ao mesmo tempo, então tem que ter esse tempo, tá? Com relação às ferramentas Microsoft, o Fernando vai falar do pacote Office 365, lembrando, né, que a gente sempre fala, né, Fernando? Uhum. Pacote Office 365, todos nós temos direito a 5 licenças, todos nós servidores, 5 licenças. Você tem que acessar
o site office.com, né, se a gente for utilizar aqui o pacote Office. E aí você tem que usar o seu e-mail Microsoft. Aonde eu encontro esse e-mail Microsoft? Lá na sede, você acessando a sede, entrando lá no menu superior direito, lá em cima, você tem lá o seu e-mail Microsoft e seu e-mail Google. Então, para ferramentas da Microsoft, a gente usa o e-mail da Microsoft, que vai estar lá. Então, é só você usar o login, o e-mail e a senha da sede e vocês vão ter acesso a essas ferramentas, tá bom? Então, lembrando, a nossa formação aqui vai estar disponível no YouTube também, tá bom? Bom, vamos lá então, gente. Eu vou começar aqui, como eu sempre começo, do começo, lá na plataforma office.com. Então, como a Ana falou, você que ainda não instalou o pacote Office, instale, né, use essas suas 5 licenças, instale no computador do filho, do marido, da esposa, de um parente aí que precisa. Vocês têm 5 para utilizar e instalar em 5 dispositivos diferentes, né? Então, utilizem, tá? É de vocês, é do trabalho de vocês, é para ajudar no dia a dia de vocês. E a gente está tentando trazer mais informações aqui do que tem nessas ferramentas para ajudar mais ainda. Então, se você conhece alguém que precisa de acessibilidade aí, manda depois esse vídeo, essa gravação para a pessoa, para a gente ficar antenado nas novidades de acessibilidade. Sempre tem saído coisas novas, tá? Bom, vamos lá. Então, para quem nunca instalou, para quem não instalou ainda, né? Para quem não baixou ainda o pacote Office, basta lá entrar em office.com, logar com o seu e-mail Microsoft, que é @educação, ou @professor, ou @aluno, né? E a gente tem aqui, ó, instalar o Office, tá? Então, no instalar o Office, a gente tem aqui aplicativos do Office 365 e outras opções de instalação. Aplicativos do Office 365, você vai instalar todos os aplicativos. Então, o aplicativo de e-mail, Word, Excel, PowerPoint, tá? Os recursos de acessibilidade que eu vou mostrar aqui em Word, em Excel e em PowerPoint, principalmente, são recursos de acessibilidade que estão disponíveis nos programas instalados. Isso significa que via web não tem? Não, tem. Só que o caminho via web é um pouquinho diferente. O via web ele tem menos recursos do que o programa instalado, tá? Para acessar via web, se eu clicar no Word aqui, por exemplo, ele vai me levar para o Word via web. Então, só para mostrar para vocês aqui como que é diferente, ó, o Word via web, ou seja, no navegador, olha aqui, eu tenho essas opções aqui. Quando eu abro o Word instalado, olha a diferença, o quanto mais de opções eu tenho para trabalhar aqui, tá? Então, basicamente, essa é uma diferença bem visível, assim. Você quer trabalhar na web? Maravilha, trabalha sem problema nenhum, mas você vai ter um pouquinho menos de ferramentas aí para atuar. Então, eu recomendo aí que você, já que você pode, instale então o pacote do Office, tá? Eu vou explorar então as ferramentas nas aplicações instaladas, tá bom? Bom, uma ferramenta que eu queria começar com vocês aqui, que ela está disponível, inclusive, no navegador da Microsoft, que é o Edge Chromium. Então, o Internet Explorer, não sei se vocês chegaram a ver alguma notícia, ele não existe mais, foi descontinuado, né? O pessoal fez até um velório para ele aí, mas a gente tem um novo, né? Que é o Microsoft Edge, que ele tem a tecnologia Chromium, que é a mesma tecnologia do navegador da Google, por isso que chama Google Chrome, né? Chromium é uma tecnologia para navegadores, então ele é bem mais leve, bem mais rápido que o Internet Explorer. Então ele foi, com o Windows 10 atualizado, ele funciona, que é uma beleza. E por que eu estou falando de navegador? Porque esse recurso que eu vou mostrar, ele tem inclusive nesse navegador da Microsoft no Edge. Então você pode transformar, por exemplo, páginas com textos com o recurso leitura avançada, que é esse primeiro recurso de acessibilidade que eu quero mostrar para vocês, tá? Eu vou começar mostrando no Word, depois eu vou mostrar para vocês como é que no navegador, como é que ele funciona em site na internet, tá? No Word, com o Word aqui aberto, ó, eu peguei esse texto aqui, é o texto da página inicial da Secretaria de Educação, tá? Então eu peguei esse texto só para exemplificar como que acontece, né? Como é que funciona essa ferramenta de acessibilidade. Então, aqui, logo na página inicial no Word, a gente já tem uma ferramenta de acessibilidade que se chama Ditar, tá? Eu vou mostrar essa ferramenta logo mais para vocês. O Ditar,
ele é uma ferramenta em que o que você fala, ele é ditado, ele é digitado num editor de texto, no caso aqui no Word. Né? Então, a ferramenta ditar tem no Word e tem no OneNote, tá? Então, é a ferramenta ditar aí voltada para aplicativos de produção de texto. Existe uma ferramenta ditar também embutida no Windows 10, que aí eu vou entrar depois com vocês nos recursos do sistema operacional. Então, se você tem Windows 10, você consegue usar alguns recursos de acessibilidade no computador inteiro. Fora do Word, fora de qualquer programa, você consegue usar para o computador inteiro, tá? Bom, para começar então, aonde é que está, né, esse recurso leitura avançada, né? Um recurso que em inglês está Immersive Reader, mas em português aqui é leitura avançada. Então, se a gente vê aqui, ó, deixa eu ver aqui, exibir, tá? Então, exibir, a gente tem a opção aqui, ó, leitura avançada. O que que o leitura avançada faz? Ele converte o texto de modo a que ele não está formatando o texto desse jeito, ele só modificou o texto para que a minha leitura seja mais facilitada. Ou seja, né, quando a gente fala, por exemplo, de deficiência visual, existem vários graus de deficiência visual, não necessariamente é a cegueira total, né? Daltonismo é uma forma uma mudança na visão que precisa muitas vezes de acessibilidade. Então, uma pessoa daltônica ela vai ter dificuldade, por exemplo, de interpretar um gráfico colorido, algo do tipo. Para isso, aqui no Leitura Avançada, a gente consegue mudar várias dessas coisas no nosso texto sem necessariamente formatar ele. A gente só está mudando aqui o jeito de ler. Se eu fechar o Leitura Avançada, ó, o texto está formatado do jeito normal. Então, ele entra num modo em que facilita a pessoa que precisa de algum tipo de acessibilidade, facilita a leitura para a pessoa. Tá? Então, a gente vem aqui, ó, leitura avançada, ó, ele muda o texto. E aí eu consigo fazer algumas edições bem interessantes no texto. Como assim, edições? Eu posso, por exemplo, ó, cor da página. Eu consigo colocar aqui, ó, consigo colocar uma cor de fundo, um contraste mais forte. Então, ó, eu tenho preto com branco, isso facilita a leitura, às vezes para algum problema na visão que eu tenho, que eu consiga ler melhor assim, isso deixa mais confortável a leitura para algum tipo de problema de visão. Eu posso colocar uma cor um pouco mais clara e deixar um pouquinho menos acentuado esse contraste. Tá? Então, eu consigo editar o que se encaixa melhor para a minha visão, que deixa mais confortável para eu ler. Tá? Espaçamento de texto, tá? Eu consigo diminuir, consigo aumentar, consigo trabalhar aqui a separação por sílabas. Tá? Então, isso não necessariamente é acessibilidade, mas você pode trabalhar isso em linguagens, por exemplo. Então, tem várias ferramentas aqui interessantes. Tá? A gente consegue aqui, ó, trabalhar com foco de linha. Então, um foco de linha, você dá um foco numa linha específica e consegue ir passando. Então, para quem tem algum déficit de concentração, TDAH, que tem dificuldade de se concentrar em algo, esse foco na linha ele pode ajudar. Né? A gente tem relatos bem interessantes de pessoas que utilizam, que têm dislexia, inclusive, que consegue dar um foco maior no que está fazendo utilizando esse recurso. Você pode utilizar para 3 linhas, para 5 linhas, ou deixar uma linha só, tá? Então, você consegue ajustar tudo isso aqui no Leitura Avançada, tá? Aqui eu estou usando Leitura Avançada para o Word. Eu consigo converter o texto desse jeito aqui, ó, em qualquer site que tenha textos, lógico, utilizando o Microsoft Edge Chromium, tá? Então, esse é um recurso que a gente encontra nas aplicações, né, nos aplicativos de produção e até no aplicativo de navegador de internet aí da Microsoft, tá? Então, consigo ajustar também, ó, a largura da coluna, se está muito estreita, moderado ou mais largo. E aí eu vou pedir, por gentileza, pessoal da produção, se vocês puderem colocar o áudio para o pessoal ouvir agora, que a gente tem um recurso aqui chamado, ó, ler em voz alta. Esse recurso aqui, ele vai ler o nosso texto, tá? Então, você pode colocar uma inteligência artificial para ler o texto, e aí tem algumas opções de voz. Tem voz masculina, voz feminina. No navegador de internet tem uma voz mais natural até.
tá? Eu vou colocar ele aqui e depois eu reproduzo ele lá no navegador também. Maior rede de ensino do Brasil, com 5,4 mil escolas autônomas e vinculadas, aproximadamente 3,5 milhões de alunos. Ó, dei um pausar. Às vezes pode estar muito devagar, né? Pessoas que têm alguma deficiência visual, elas possuem uma audição um pouco mais apurada. Você consegue configurar, por exemplo, a velocidade da leitura e consegue selecionar a voz, né? Então a gente está na voz aqui da Maria, tem a voz do Daniel aqui também, que é uma voz masculina, e eu posso aumentar a velocidade. E 234 mil servidores nos quadros do magistério, QM, no quadro de apoio escolar, QAE, e no quadro... Está muito rápido agora. Talvez para a gente que não precisa dessa acessibilidade. A Microsoft já tem pedido para aumentar mais ainda esse limite de velocidade. Então, quem precisa, quem tem alguma deficiência visual, tem uma audição mais apurada e consegue captar, consegue entender essa leitura de velocidade muito maior que a gente que não precisa desse tipo de recurso, né? Então, você pode regular a velocidade de leitura aqui, tá? Isso aqui dentro do Word, tá? Então, leitura avançada dentro do Word, que é um editor de texto muito utilizado, vocês utilizam aí com certeza. Então, precisa de algum tipo de acessibilidade nesse sentido? Entra aqui, exibir leitura avançada, que você consegue trabalhar com narração, consegue editar o texto que se encaixa melhor da maneira que for mais confortável para a sua visão, ou se você precisar aí de um narrador, você tem aqui dentro do Word, tá? Esse recurso está em outros aplicativos e eu vou mostrar para vocês também, tá bom? Às vezes também não é nem a questão da pessoa utilizar, né? O professor utilizar, mas para ele indicar para o seu aluno que tem, né? Para quem não sabe, para o aluno que tenha, ou também para o professor saber de que forma que o seu aluno que tem alguma acessibilidade, tem alguma demanda, né, de acessibilidade. Exatamente. Como que ele usa, né? Como que ele usa esse recurso e de que forma que ele aprende e ele consegue ali ter acesso, né? Eu, muitas vezes, trabalhando aqui na IFAP, a gente tem cursos, né, EAD aqui no Moodle, né? E o Moodle nem sempre é muito acessível, né? E aí muitas pessoas a gente recebe, fale conosco, dizendo assim, olha, tal curso tem acessibilidade, e aí a gente vai pensar o que é acessibilidade para aquela ferramenta e para que a pessoa que está do outro lado precise, como ela precisa utilizar. Então, é só tendo essa necessidade que a gente vai procurar e vai atrás. Então, tá aí a informação para a gente conhecer, né? Não, se você não tem algum aluno com deficiência, mas vale aí o conhecimento. E tem alguns dados bem interessantes que tem até inclusive no documentário da Microsoft, eu acho que o link vai estar aí para vocês assistirem depois. 1 a cada 5 pessoas no mundo tem alguma demanda de acessibilidade. Então, se você não desenvolve para tornar acessível, você está excluindo sem saber, tá? Então, esses recursos aqui, às vezes você olha, pode parecer assim, mas será que vai ajudar mesmo? A gente geralmente recebe feedback, recebe mensagens de pessoas que estão utilizando, fala, pode melhorar, mas, putz, faz maior diferença do mundo na minha vida quando eu vou trabalhar num texto, quando eu vou trabalhar no meu computador, tá? Então, são recursos aí, se você sabe de alguém que precisa, né, transfere esse conhecimento para essas pessoas, né? Você não precisa saber de cor e salteado tudo que eu vou mostrar aqui, mas saber onde buscar já é algo interessante, é algo importante, tá? Então, isso a gente está no Word aqui, tá? Vou mostrar mais uma infinidade de coisas, inclusive no Windows. Então, vou fechar aqui o leitura avançada, tá? Além do leitura avançada, a gente tem aqui, em exibir, a gente tem, junto, né, do leitura avançada aqui, a gente tem a opção, foco. O que essa opção faz? Para quem tem TDAH, relatos de conhecidos que tem isso, né, que tem esse transtorno, muito qualquer coisa que chame a atenção fora do que você precisa focar, é muito difícil você se concentrar e fazer. Para isso existe esse modo foco. Quando eu clico aqui, olha que interessante que acontece. Ele só mantém a reguinha aqui em cima, todo o resto da tela fica preto. Então, se eu preciso ler com foco, se eu não quero nada distraindo na tela, eu clico no modo foco e consigo
deixar só a página na tela. Então, ó, a tela está toda preta, só com a página aqui, e eu consigo dar o foco que eu quiser para esse meu texto, né? Lógico, se o texto está pequeno, você está no Word, então você consegue trabalhar o tamanho da fonte aqui, ó, já abre aqui para mim o tamanho da fonte, então você consegue aumentar muito mais, consegue diminuir. Tem um recurso depois que eu vou mostrar do sistema operacional, que é a lupa. Então, se você quer dar um zoom em algum lugar específico, tem uma lupinha que você pode arrastar, tá? Mas como a gente está falando do Word, eu consigo mexer aqui no tamanho da fonte, né? Lembrando que tem uma formação de Word aí também no canal, tá? Então, se você quer saber mais sobre o Word, fica ligado aí, vai lá depois assistir a formação do Microsoft Word, tá? Então, lá falam de todas essas ferramentas, de aumento de fonte, cor, tá? Então, aqui no Word você tem essa liberdade ele é um editor de texto mesmo, tá? Então, você consegue mudar cor, mudar tamanho, tá? Então, se você quer mudar a cor por conta própria, você consegue aqui, tá? Esse modo foco, então, pensado aí para pessoas que precisam, né? Para pessoas que necessitam aí de tirar as distrações da tela, né? Que não conseguem se focar, tá? A gente tem um recurso muito legal também, e aí esse recurso aqui, ó, que está não na guia exibir, mas está na guia revisão aqui, é um recurso chamado verificar acessibilidade. O que esse recurso faz? Ele faz justamente o que o título dele diz, ele verifica se o seu documento está acessível ou não para uma pessoa que precisa desse recurso de acessibilidade. E como que eu deixo um documento acessível? No nosso caso aqui, ó, nesse documento de Word, só tem escrita. Então, provavelmente, se eu clicar aqui, ele vai falar aqui, ó, nenhum problema de acessibilidade encontrado. Tá, ó, eu só cliquei nele, ele já abriu uma coluna aqui do lado, falando, ó, seu documento está ok. Provavelmente, uma pessoa que tem alguma dificuldade visual, alguma deficiência visual, ela vai estar com o narrador ligado, ela vai conseguir ler o texto. Mas, por exemplo, se eu tiver uma imagem aqui, né? O narrador, ele não lê imagem, se eu tiver uma imagem no meio do meu texto. Se eu tiver uma imagem aqui, ele vai sugerir, ó, coloca um texto alternativo à sua imagem. Não sei se vocês já viram aquelas postagens de Facebook, Instagram, que tem lá embaixo a hashtag para cego ver, e aí descreve toda a imagem. É isso que é o texto alternativo, é a descrição da imagem. Então eu tenho uma imagem de um livro aberto, aí você coloca um texto embaixo. A imagem centralizada de um livro aberto, de cor tal, fazendo referência a tal coisa, por exemplo. Tá? O narrador de texto ele vai conseguir ler para uma pessoa que tem alguma deficiência visual. Então, o verificador de acessibilidade, ele dá esses toques para você. Ele vai falar, ó, você colocou uma imagem aqui que não tem texto alternativo. Né? Quem tiver alguma deficiência visual não vai conseguir, não vai fazer sentido essa imagem aqui para a pessoa, ela não vai conseguir saber o que é. Então é legal se você está fazendo um documento, produzindo algo para pessoas que vão precisar desse tipo de acessibilidade, ou até se é um documento público, tá? Se for um documento aberto, coloca o texto alternativo, usa o verificador de acessibilidade que ele vai te dar esses toques aqui. Então, ó, muito fácil, na guia revisão tem um botãozão grandão aqui, ó, verificar acessibilidade, tá? Aqui ele já vai aparecer a barra do lado e vai te dar dicas de acessibilidade, do que você precisa fazer no seu documento para que ele fique mais acessível, tá? Então, ó, você tem a opçãozinha aqui, tá pequenininho, não sei se eu consigo dar zoom, mas tem uma opçãozinha aqui, ó, manter verificador de acessibilidade em execução enquanto trabalho. Você pode deixar o verificador aberto e aí ele vai ficar lá embaixo aqui, ó, do lado da língua português Brasil, ele vai ficar aqui, ó, acessibilidade. Por enquanto tá tudo certo. Se eu adicionar uma imagem, ele vai me dar um toque e falar, ó, tem uma imagem, precisa fazer um ajuste aí, tá? Então, isso para o Word, tá, gente? Para o Excel, para o PowerPoint, mesma coisa. Tem lá um verificador de acessibilidade para falar, principalmente no PowerPoint. O verificador de acessibilidade no PowerPoint, ele chega a dar umas dicas do tipo, ó, a sua fonte tá com a mesma cor do fundo. Quem for ler isso aqui não vai conseguir, vai ter dificuldade. Tá com um tom de cor parecido, então muda, deixa um contraste maior. Então, o verificador de acessibilidade no PowerPoint, como você trabalha com muito mais imagens do que no Word, né, ele chega nesse nível, tá? Então, ele chega para falar, ó, o seu fundo está muito parecido com a sua fonte, dá um contraste maior,
ó, essa imagem aqui ela não tá boa, precisa de um texto alternativo melhor. Só clicar no verificador que ele dá essas dicas para você, tá? Então, você está fazendo aí um arquivo aberto, um arquivo público, vale a pena seguir as dicas do verificador de acessibilidade. Ô, Tá? Fernando, você citou aí, eu até vou contar aqui uma pequena história, que eu tive uma reunião com o Edilson, que é lá da Secretaria da Pessoa com Deficiência, e a gente estava mostrando um curso que a gente tinha aqui antigamente na EFAP de Libras, né? Porque logo a gente vai lançar aí um curso de Libras. E aí ele me questionou exatamente com conta disso. A gente estava mostrando os cursos do AVA, e ele falava assim, Ana Paula, olha o fundo. Né, as pessoas não conseguem enxergar, mas para mim, que não conheço sobre acessibilidade, né, para mim estava claro, era um fundo liso. Aí ele falava, não, mas tem que ter contraste, né? E aí ele até contou que existe uma ABNT para acessibilidade, né? Então vale a pena a gente pôr aí no buscador, procurar a ABNT de acessibilidade para a gente conhecer, né? E inclusive que você estava falando com relação a imagens, no AVA, para quem acessa o AVA, já viu que quando a gente coloca vídeo, a gente coloca embaixo também o texto do vídeo, que é exatamente por conta disso. Quando passa o leitor de tela, a pessoa não consegue identificar o que é o vídeo, né? Então, aí a gente põe ali o escrito. Muita gente até usa esse escrito como forma de ter ali o texto do vídeo mesmo, pessoa que não precisa da acessibilidade, mas na verdade a indicação daquele texto é para acessibilidade, né? Então, são coisas aí que a gente está tentando se ater e melhorar para incluir todo mundo, né? Muito legal isso que você falou, Ana, da ABNT. Então, se você, com o seu Windows aqui, né, você tem um pacote de idiomas português Brasil, e vai ter lá a BNT e a BNT2, que são os tipos de teclado, né? Se você está configurado tudo certinho para português Brasil, o editor de texto, o Word, ele vai estar também configurado para as normas da ABNT. Então, se você está utilizando o verificador de acessibilidade no Word, com a língua tudo certinho aqui, a ABNT, as normas da ABNT vão estar aplicadas nessas ferramentas de acessibilidade também, tá? Então, tá tudo alinhado aqui por normas, tudo certinho. Então, é uma ferramenta muito legal, muito importante de ser utilizada, tá? Fernando, Oi, posso aqui, ó, vou fazer uma pergunta aqui do chat da Legal. Luzimar. Acho que é Luzimar, desculpa se eu errei o nome, tá? A pessoa perguntou assim, ó, minimizei o texto e parou a leitura em voz alta. Como resolver isso? Como assim minimizou o texto? Ela Entendi. colocou aqui várias vezes a mesma questão. Minimizou o aplicativo, talvez? Deve ser. O narrador, gente, é importante que, no caso, a gente está utilizando aqui o narrador do Word. Então, ele não vai narrar, por exemplo, o que está num site, porque ele é o narrador do Word. Eu vou mostrar já para vocês o narrador do Windows, que é o narrador do Windows, é do computador todo, e ele narra tudo mesmo, tá? Então, vai narrar o que está num site, vai narrar o que está aberto em um outro programa. O que eu mostrei aqui para vocês é o do Word, tá? Então isso é importante. É importante sempre verificar em qual aplicativo você está usando a ferramenta de acessibilidade, tá? No caso aqui, eu abri do Word, então quando eu tô com o texto aberto, coloco para o narrador ler esse texto, e aí eu minimizo ele, por exemplo, minimizei aqui, ó, ele vai parar de ler, porque ele estava lendo o que estava aberto lá no Word, tá? Aqui eu minimizei ele, então ele vai parar mesmo, tá? Já vou mostrar para vocês o narrador do computador todo, tem narrador no navegador de internet, então, assim, essas ferramentas elas estão distribuídas por todas as aplicações da Microsoft, tá? Fernando, só voltando, Claro. essas ferramentas elas têm no online também ou não? Só no instalado? Tem no online também. O online, o caminho vai ser um pouquinho diferente, tá? Pode ser que mude de algumas aplicações. Porque, como eu falei, o online ele tem menos recursos, mas os recursos de acessibilidade eles se mantêm no online, tá? Então, o narrador em voz alta, né, a leitura avançada, ele vai ter em todos os aplicativos da web, tá? Leitura avançada, vale lembrar que ele vai ter em aplicativos de edição de texto. Então, o OneNote e o Word, tá? PowerPoint não é considerado edição de texto. Excel menos, né? A gente fez a formação de Excel aqui,
eu expliquei um pouquinho sobre Excel. Excel é análise de dados, tá? Mas o Excel também tem um verificador de acessibilidade lá. Então, se uma pessoa que precisa de alguma forma de acessibilidade trabalha com planilha, a gente tem que garantir acessibilidade em planilhas também, tá bom? Eu vou mudar um pouquinho rapidinho aqui para o PowerPoint. Então, o que a gente tem no PowerPoint? É legal que eu aproveito para mostrar o verificador de acessibilidade. Eu abri o PowerPoint aqui e quando você abre ele, você tem alguns designs já pré-moldados aí, pré-feitos, né? Então, eu estou utilizando esse slide aqui, né? Com essa textura floral, toda colorida, né? Isso pode causar problemas para quem precisa de acessibilidade. Então, quando a gente vai trabalhar o design de alguma apresentação, é legal a gente pensar exatamente nisso que a Ana falou, no contraste. Então, imagina aqui, ó, aqui é um contraste extremamente difícil para quem tem, por exemplo, para quem é daltônico ou para quem tem outro tipo de deficiência visual. Porque é muita cor, é muita coisa acontecendo aqui na tela, tá? Eu coloquei esse exemplo aqui justamente porque às vezes a gente não para pensar nesses pequenos detalhes, mas que fazem total diferença. Então, eu vou, por exemplo, aqui, ó, colocar o verificador de acessibilidade no PowerPoint. Olha que interessante o que ele vai falar para a gente. Então, deixa eu ver aqui em revisão, tá? Ó, o verificador de acessibilidade no PowerPoint, no Word e no Excel, eles estão todos na aba revisão, tá? Então, eu vim em revisão e vim aqui, ó, verificador de acessibilidade. Clico aqui. Olha que interessante, ele já me indicou aqui, ó, que tem alguns erros, tá? Então, ó, primeiro erro, eu clico aqui, ó, texto alternativo ausente. Deixa eu abrir mais essa coluna aqui. Ó, olha que interessante. Texto alternativo ausente. Espaço reservado para conteúdo no slide 2. Então, se eu clicar aqui, ó, ele vai me mandar para o slide 2 e vai falar onde que está o problema, tá? Então, ó, eu não tenho texto alternativo dessa imagem aqui, que é um diagrama que eu estou tentando explicar alguma coisa. Eu não coloquei um texto alternativo aqui. Então, eu estou tentando explicar algo por meio de uma imagem. Se eu não colocar o texto alternativo, quem tem alguma deficiência visual não vai conseguir entender o que é esse diagrama, o que eu estou querendo explicar. E aí ele coloca alguns avisos, olha que interessante. Um aviso aqui, ó, contraste de texto difícil de ler. Então, ó, ele está falando aqui que existe um contraste de cor um pouco complicado. Essa letra aqui, ela não está em preto. Ela tá, não sei como vocês estão vendo aí, né? Cada monitor tem um padrão de cor, né? Não sei como está chegando para vocês aí. Mas para mim aqui tá que ela tá num cinza um pouco mais claro, um pouco meio escuro, meio claro e com fundo branco. Isso não é ideal de contraste. Contraste tem que ser uma cor muito escura com uma cor clara ou vice-versa, né? Então teria que ser uma letra preta em negrito aqui com fundo branco. E ele fala, ó, contraste de texto difícil de ler, tá? Então, você está criando uma dificuldade para quem precisa dessa acessibilidade, tá? Eu vou arrastar um pouquinho aqui, ó. O que mais que a gente tem? Ele tem alguns serviços inteligentes. O que é isso? O serviço inteligente, ele vai sugerir, já modificar a sua imagem, se você permitir, é claro, as imagens que tem nos slides. Então, ó, imagem 4 aqui, se você coloca aqui, ele dá uma sugestão de texto alternativo, tá? Então, no caso aqui, não tem nada escrito, né? Tá palavras em latim aqui, só para simular que você escreve aqui dentro, tá? Então, se eu escrever algo, ele automaticamente vai sugerir aqui um texto alternativo. Então, se eu tiver com uma imagem aqui, uma caixa de imagem, escrever alguma coisa aqui dentro, ele já vai sugerir um texto automaticamente. Então, eu não tenho nem o trabalho de ter que fazer o texto alternativo, ele já dá pronto aqui para mim. Eu clico e ele já associa esse texto alternativo à minha imagem, tá? Então, o verificador de acessibilidade, ele é muito legal. Então, quando você trabalha no PowerPoint com ele, você tem muito mais noção do quanto que a gente precisa, às vezes, parar para pensar e trazer acessibilidade para todas as pessoas, né? Você está produzindo um documento, muitas vezes, que algumas pessoas não estão conseguindo entender e ter acesso. Então, vamos ficar mais ligado nisso, é sempre legal a gente pensar nesse aspecto, tá? E tem um verificador aqui que te dá todas as informações para refletir sobre, para fazer as mudanças necessárias, tá?
Tem mais alguma pergunta? Posso ir para o próximo recurso aí? Não, o pessoal tá elogiando. É só a questão que o pessoal está colocando aqui, aonde estão as gravações da formação do Word, do Excel, do PowerPoint, tem do Teams, tem dos aplicativos do Teams, tem Tirar Dúvidas, enfim. Todos esses são gravações que a gente fez aqui no Centro de Mídias, elas estão disponíveis no canal do YouTube do Centro de Mídias. Você clica lá, informação, formação continuada. Lá tem todos os vídeos que a gente fez aqui junto com o pessoal da Microsoft, do Word ponto a ponto, do Excel básico. Então tem tudo lá para vocês acessarem e entenderem um pouquinho mais das ferramentas, tá? Exatamente. Então sigam aí. Tem Word, Excel, PowerPoint. Vou até colocar aqui, ó, o canal para vocês visualizarem. A gente tem, depois o pessoal da produção vai colocar aqui o GC para vocês, a gente pediu para colocar. É só entrar no YouTube e colocar lá Centro de Mídias, formação continuada, e aí vocês vão achar lá os vídeos da Microsoft. Exatamente. Bom, voltando aqui no PowerPoint, então, gente, no PowerPoint, além dessa ferramenta compartilhada com o Word e com o Excel, que é o verificador de acessibilidade, no PowerPoint a gente tem algo bastante interessante também que poucas pessoas conhecem, tá? Que é a legenda em tempo real. Então, no PowerPoint, a gente estava em revisão, ó, se a gente vê em apresentação de slides, a gente tem um botãozinho aqui, ó, isso no instalado, tá, gente? Na versão via web, o caminho é um pouquinho diferente, posso mostrar lá depois também. Mas olha que interessante. A gente tem uma opção aqui, ó, ela vem sem estar preenchida, tá? Sempre usar legendas. Se a gente colocar essa opção aqui, ó, ticar essa opção, toda apresentação que eu fizer, colocar no modo apresentação, vai ter uma legenda em tempo real do que eu estou falando, tá? Então ele consegue captar o que eu falo e converter em legenda. Isso se você estiver fazendo uma apresentação, né, seja numa aula, numa reunião, e alguém precisa de uma legenda, você consegue gerar aí pelo PowerPoint. E olha que interessante, você vem aqui, ó, em configurações de legendas, você pode escolher o idioma que você está falando, tá? No caso aqui, eu estou falando em português Brasil, né? E o idioma da legenda. Então, vamos supor que não necessariamente seja uma pessoa com deficiência auditiva, mas você tem lá uma pessoa de fora, sei lá, um inglês, que vai assistir o que você vai falar, né? A pessoa está interessada em fazer um projeto aqui numa escola pública, por exemplo. Então, você coloca em inglês aqui, ó, eu vou colocar no modo apresentação, tá? Ó, quando eu deixei a legenda ligada, ele me mostra um aviso, ó, legendas. Para obter melhores resultados, use um fone de ouvido ou microfone recomendado. Então, o microfone ele direciona a sua voz e ele consegue captar melhor o que você está falando. Mas olha que interessante, eu estou falando e já está aparecendo aqui embaixo, ó, a legenda em inglês. Então, o que o PowerPoint faz aqui? Ele entende o que eu falo em português, traduz e converte em texto, no caso aqui, em inglês, o que eu estou falando. Tá? Então, caso você queira gerar acessibilidade aí, pensando em barreira de linguagem, né, pessoas com outras línguas assistindo uma apresentação sua, você pode usar esse recurso. Ou não, ter uma pessoa com deficiência auditiva vendo, né, assistindo a minha apresentação. Então, eu coloco o idioma da legenda em português, tá? Deixa eu achar aqui, português. Aqui, idioma da legenda português. Lembra de deixar sempre a caixinha marcada, ó, sempre usar legendas. Eu venho aqui, ó. E aí, ó, ele está mostrando aqui que está ouvindo aqui no cantinho. E é legal sempre falar da maneira mais clara possível, tá? Então, pausadamente, deixando muito claro o que você quer dizer, a dicção muito pausada, muito tranquila, porque aí ele faz uma legenda muito boa, muito acurada do que você está falando, tá? Então, ó, eu estou falando, ele está fazendo a legenda do que está sendo falado na apresentação, tá? Então, isso é um recurso muito legal, muita gente utiliza o PowerPoint e pouca gente conhece esse recurso, tá? Então,
transfiram isso para as pessoas. Ó, gente, tem lá uma legenda em tempo real no PowerPoint. Isso no PowerPoint instalado e no PowerPoint via web, tá? Que é a pergunta da professora Silene, que é para você ensinar a entrar na legenda no PPT que está na web. Legal, ó. Então, tá lá na web, entrei pelo office.com, cliquei no PowerPoint, vou colocar aqui, ó, nova apresentação em branco, tá? Aonde é que tá? Ele tá na mesma aba do instalado, aqui, ó, apresentação de slides. Vou em apresentação de slides e tenho aqui a opção, ó, sempre usar subtítulos. Aqui tá um pouquinho diferente, não tá legenda, tá subtítulo, mas é a mesma coisa. Deixo marcado essa caixinha. Se eu vier aqui na setinha, eu tenho a opção, ó, idioma falado, idioma da legenda. Então, idioma falado português, idioma da legenda, eu vou deixar português também. Modo web, mesma coisa. Coloco no modo apresentação. Permitir aqui o uso do microfone. E aí ele vai começar, eu estou apresentando, né, o slide está em branco, e ele vai começar as legendas aí do que eu estou falando em tempo real, tá? Então, mesma coisa, né? PowerPoint via web, ele tem um pouquinho menos de recurso, mas esse recurso, como é um recurso importante de acessibilidade, ele se mantém na versão via web também, tá? Então, vale a pena vocês utilizarem aí para o PowerPoint via web. Se você utiliza via web, usa esse recurso aí também, ó. Abinha de apresentação de slides, tanto via web quanto no instalado aqui, ó, apresentação de slides, só muda o termo um pouquinho, mas o recurso é o mesmo, tá? Então vale a pena aí vocês darem uma conferida nesse recurso, que ele é muito legal, exclusivo do PowerPoint. No instalado, vale mencionar que você consegue fazer a apresentação com legendas e você tem a opção aqui de gravar, ó. Se você quiser, você consegue gravar uma apresentação sua com legenda dentro do próprio PowerPoint. O PowerPoint ele tem um recurso de gravação embutido, tá? Então, se você não vai fazer uma interação síncrona, vai planejar uma aula remota que seja assíncrona, né? Seja um vídeo gravado, você pode, por exemplo, gravar a sua aula aqui dentro do PowerPoint. Gravação é um recurso do PowerPoint instalado. Via web você não consegue fazer. Mas é legal, né? Se a gente está pensando em acessibilidade e vai fazer uma aula remota assíncrona, né? Um vídeo gravado da sua aula, coloca lá uma legenda, né? Como vai ser possivelmente vai ser um vídeo público, né? Então põe uma legenda. Quem precisar desse tipo de recurso já vai ter lá no vídeo que você gravar. E você consegue gravar esse vídeo dentro do PowerPoint. Ô, Fernando, a Débora colocou aqui, eu acho que, na verdade, a gente pode transpor essa pergunta, né? Ela pôs assim, como eu faço para falar e ver a legenda? Nesse estilo de gravação que você está falando, quando a gente grava, a gente consegue ver a legenda? Mesma coisa, a gravação, ele vai indicar que está gravando, ele vai ficar com uma borda vermelha em torno da tela para mostrar que está gravando. Mas a apresentação é aquele padrão de apresentação do slide do PowerPoint, as legendas embaixo, e na gravação, quando você põe para gravar, fica uma camerazinha ligada no canto superior direito, você pode configurar isso, com o seu rosto. Então você consegue gravar a sua apresentação de slide com a sua câmera ligada no seu rosto, né? Se estiver utilizando alguma coisa, gesticulando, e com as legendas ativas também, tá? Então, o recurso de gravação do PowerPoint é um recurso bastante interessante. Se você está pensando em fazer aulas gravadas, eu recomendo bastante o uso do PowerPoint, tá? Você consegue gravar em outros lugares. No Microsoft Stream, por exemplo, você consegue gravar vídeos também. Mas ele não tem uma legenda em tempo real igual o PowerPoint tem, tá? Então, fica a dica aí, se vocês quiserem gravar um vídeo com a maior acessibilidade possível, utilize o PowerPoint que tem todos os recursos lá. E é muito simples, você grava, já consegue exportar para vídeo num arquivo .mp4 aqui, ó. Arquivo .mp4 é um arquivo que celular abre, tudo abre MP4 hoje em dia, tá? Então você consegue salvar tudo isso aqui. É legal também que na apresentação de slides, se você tiver uma tela touchscreen aí, ou com o mouse mesmo, você consegue desenhar em cima do slide, tá? E ele vai gravando o desenho. Então é super elaborado o recurso e eu recomendo que vocês utilizem.
associado aí à legenda automática, tá? Bom, o que mais que eu posso mostrar para vocês aqui? Eu vou ver se eu mostro os recursos agora, então, no navegador, tá? No Microsoft Edge. Deixa eu olhar um roteirinho aqui, deixa eu ver se eu não estou esquecendo nada para vocês. Legal. Eu vou, então, acessar aqui o nosso navegador, o Microsoft Edge Chromium, tá? Então, eu estou com a página de internet aberta aqui. Eu vou mostrar, na verdade, que esse recurso leitura avançada que eu mostrei no Word, ele tem para internet também, para páginas de internet, tá? Então, vale lembrar que páginas de internet que tem um texto, se você abre lá uma página de internet cheia de imagem, recurso, ele não vai funcionar, tá? Então, mas se é uma página de texto, por exemplo, uma notícia de algum site de notícias, CNN, Folha, UOL, sei lá, né? Que você quer compartilhar uma notícia com alguém, tem esse leitura avançada embutido no navegador da Microsoft, que é o Edge Chromium, e aí é legal que no navegador tem mais opções de voz. Tem um tipo de opção de voz que se chama voz natural, que parece que é uma pessoa que está lendo para você mesmo. Eu vou mostrar esse recurso para vocês aqui agora, tá? Então, aonde que ele está no Edge Chromium? Tá? Então, está utilizando o navegador Edge, o Edge, né? Quando tem a opção de leitura avançada, tem um livrinho aqui, ó, com uma caixinha de som, né? Do lado do endereço, ó. Então, ó, tô aqui em cima, ó, o endereço do site, estou no site da Microsoft. Do lado do endereço tem aqui, ó. Então, ó, com a opção entrar na leitura avançada. Ou você pode usar o atalho do teclado, que é o F9. Se você clica aqui, ele converte o site da mesma maneira que a gente converteu lá no Word. Olha que interessante. Ele muda totalmente a visão do site, tá? E aí você consegue na barra aqui em cima, ó, usar, por exemplo, preferências de texto. Consegue aumentar o tamanho do texto, ó. Fernando, tudo isso que você está falando, só eu abrir o navegador, já aparece, ou eu tenho que configurar alguma coisa? Não, ele é nativo do navegador. Você não precisa instalar nada no navegador. Baixou o Edge para usar, instala ele no computador. Quando você entrar num site com texto, esse site aqui tem texto e imagem, então ele conseguiu converter texto e imagem. É importante que tenha texto, tá? Então vai estar desbloqueada a funçãozinha aqui do livrinho, que é a leitura avançada. Você clica, ele já converte, você consegue vir na barra de edição aqui, ó, preferências de texto. Então, preferências de texto, posso diminuir, posso aumentar, posso mudar a cor, ó, eu mudo a cor de um site, ó. Então, trabalhar aí contraste, tá? Coloco o contraste que eu quiser. Posso aqui, ó, mais temas, então tenho mais tipos de contraste, ó, amarelo, verde, tá? Então, consigo trabalhar da maneira que eu quiser. Tenho aqui, e aí eu tenho coisas a mais, tá? No navegador, na opção leitura avançada. Eu tenho, ó, classes gramaticais, eu posso destacar substantivo, verbo, adjetivo. Olha, vai destacando no texto do site, tá? Então, se você quer trabalhar aí algumas coisas de linguagem, num site de internet é possível separar por sílaba. Então, você está separando aqui, ó, um texto de internet em sílaba, tá? Isso você está modificando não o texto do site, mas você está modificando o seu modo de leitura, tá? Tem aqui preferências de leitura também, que aí a gente vai entrar naquele aspecto de dar foco em linha. Então, eu consigo dar foco em uma linha, 2 linhas, né? Tudo aquilo que eu mostrei no Word tem aqui. E você consegue, se quiser, ó, aqui está foco em uma linha. Posso dar foco em 3 linhas, em 5 linhas. No caso, só tem uma linha escrita aqui. É interessante também que eu posso traduzir uma página. Por exemplo, se a página estiver em inglês, eu posso selecionar aqui. A nossa aqui já está em português, né? Mas se tiver em inglês, eu seleciono português e clico aqui, ó, traduzir a página toda. Então, se é uma página de notícia em inglês, você quer traduzir ela, com um clique você traduz aqui, ó, traduzir, e você traduz a página todinha, tá? E aí eu vou pedir para o pessoal de novo aí liberar o áudio para as pessoas aí, que eu vou colocar o leitor em voz alta. E aqui é bastante interessante. Apresentando o novo Microsoft Edge. Então, ó, uma opção de voz bem mais natural do que a gente ouviu no Word, né? A gente tem aqui, ó, opções de voz. No caso aqui, ó, tá Microsoft Francisca. Então já tem a indicação que é uma voz natural. E aí você consegue
mudar a velocidade de leitura aqui. Vou deixar aqui normal, tá? Dou um play, ó. Reconstruído desde o início para oferecer compatibilidade e desempenho internacionais, a segurança e a privacidade que você merece e novos recursos desenvolvidos para oferecer o melhor da web. Navegue pelos seus sites favoritos com... E aí eu tenho mais vozes aqui, né? Eu tenho a voz da Maria e do Daniel, que eu tenho lá no Word também. E eu tenho vozes em outras línguas também. Então, sei lá, quero ver como é que esse texto ele é pronunciado em inglês, por exemplo. Posso selecionar uma voz em inglês aqui para ler o meu texto, tá? Então, é uma ferramenta muito legal que você consegue aí converter qualquer site, deixar ele o mais confortável possível para uma pessoa que precise de algum recurso de acessibilidade. Então, sites que tem texto, só abrir aqui, ó, leitura avançada, que você consegue deixar o texto o mais confortável possível para quem precisa e para você também, tá? Então, vale a pena esse recurso. Quer sair desse recurso? É só clicar no livrinho aqui de novo, ó, o site volta ao original. Então, o original tem um design diferente, tem mais imagens, né? Mas o leitor avançado ele dá mais acessibilidade aí para quem precisa. Beleza? Tem alguma pergunta aí, Ana? Não. Legal. Então, vamos prosseguir aqui, né? Então, ó, a gente passou pelo Office, né? Word e PowerPoint, que são dois recursos que vocês utilizam bastante aí. O Excel, eu não mostrei muito, porque no Excel ele tem um verificador de acessibilidade, tá? Então, o Excel ele precisa de algumas coisinhas mais associadas para garantir a acessibilidade, mas é possível também você garantir acessibilidade em planilhas. O que eu vou mostrar aqui agora é um pouquinho dos recursos que tem no Windows 10, tá? Então, se você está com Windows 7 aí ou Windows 8, talvez você não vai ter esses recursos, né? Eu não sei exatamente em qual versão do Windows começou. Todas as versões do Windows têm modelos de acessibilidade, mas esse facilidade de acesso que eu vou mostrar aqui, ele é do Windows 10, tá? Então, recomendo que vocês sempre mantenham o sistema operacional de vocês atualizado, tá? Computador é igual carro, se você não continua verificando, se você não sempre está ligado, ele vai ficando para trás, vai dando mais problema. Então, sempre fica de olho no seu computador, assim. Eu sei que hoje é tão mais fácil com o smartphone está tudo na mão, mas o smartphone ainda tem um problema sério de acessibilidade, tá? Não é todo smartphone que tem uma interface legal de acessibilidade. O computador, ele ainda garante mais acessibilidade para quem precisa. Então, mantém sempre seu computador atualizado aí. Não dá tão trabalho atualizar, não. Tem atualização automática, tá? Então, sempre utiliza aí, se for possível para você, claro, sempre utilize o sistema operacional mais atualizado possível, tá? Bom, vamos lá, eu vou minimizar tudo aqui, ó. Aqui eu tô no Windows, né? Tô utilizando o Windows 10. E o que tem no Windows 10 que você pode aplicar no seu computador todo, né? No Windows 10 tem uma ferramenta super interessante aí, chamada facilidade de acesso. Então, ó, só eu vim aqui na barra de pesquisa, ó, digite aqui para pesquisar. Você vem na barra de pesquisa e digita aqui, ó, facilidade de acesso. Aqui, ó. Então tem configuração de teclado, tem várias coisas aqui, né? Então eu vou clicar aqui direto, configuração de teclado. Ele vai abrir lá na opção de facilidade de acesso para mim. No caso aqui ele abriu direto no teclado, mas olha que interessante. No canto esquerdo aqui, ó, eu tenho separado por tipo de ferramenta. Então, ferramentas para visão, ferramentas para audição, ferramentas para interação, tá? Interação aí mais voltada para a parte mecânica, motora, tá? Essas ferramentas de interação, algumas demandam que estejam instalados algum outro equipamento. Então, por exemplo, a gente tem aqui, ó, controle com os olhos. Não sei se vocês lembram lá do Stephen Hawking, que utilizava na cadeira de roda dele, ele controlava o computador dele com olhos, né? Então o Windows ele tem suporte para esse tipo de equipamento. Então uma pessoa tetraplégica aí consegue utilizar um computador controlando ele com os olhos, tá? Então isso é um recurso bem legal, bem interessante. O Windows tem suporte para esse equipamento, é um equipamento específico para computador, tá? E aí a gente tem aqui, ó, vamos por partes aqui, então começar por visão, né? O que a gente consegue fazer com a tela do Windows?
Então, se a gente vem aqui, visão, ó, tela, eu consigo aumentar o texto da minha tela. Isso em geral, tá? Quando eu coloco aqui aumentar texto, vai aumentar o texto dos ícones, das opções, de tudo que eu tenho no Windows. Então, ó, aqui tem um texto de exemplo, ó. Eu consigo aqui aumentar, diminuir, né? Se eu colocar aqui aplicar, ele vai dar para guardar um pouco, mas ele, ó, ele aumentou o texto da minha tela todinho, ó, como tá tudo muito maior, tá? Eu vou diminuir aqui, senão vai ficar difícil de eu navegar. Mas se alguém precisa, é um recurso bem interessante. Aqui você pode, ó, alterar o tamanho de aplicativos e texto na tela principal. Então você pode mudar os textos da sua área de trabalho, dos seus aplicativos, aumentar aí, por exemplo, para 175%. Olha como aumenta. Então ele aumenta a minha área de trabalho toda aqui. Ele aumentou os ícones aqui embaixo, aumentou o tamanho da hora e data aqui no canto, tá? Então tem essa possibilidade também. Tudo isso em tela apenas, tá, gente? Consigo deixar mais claro ou mais escuro, dependendo do contraste que eu precisar. Consigo aqui, tem animações, tem notificações, tá? Aqui é mais voltado para a configuração de como você vai ser notificado. Tem algumas coisas interessantes que tá lá em áudio. Por exemplo, se eu tenho uma notificação de áudio no computador, né? Quem usa lá o WhatsApp via web, ele faz um barulho quando você recebe mensagem. Para quem tem deficiência auditiva, não vai conseguir, né, interagir e ser notificado dessa mensagem que chegou. Você pode falar para o Windows piscar a tela quando tiver uma notificação de áudio. Então, uma notificação de áudio aparecer, ele vai piscar a tela, vai indicar que chegou uma notificação. Então, uma pessoa que tem alguma deficiência auditiva vai conseguir perceber que algo está sendo notificado na tela dela, tá? Aqui, ó, cursor e ponteiro, olha que legal, a gente consegue aumentar o tamanho do nosso ponteiro do mouse, olha que interessante. Consigo vir aqui, ó, aumentar para 15, olha o tamanho que fica o ponteiro do mouse. Não sei se está muito grande aí para vocês, se está aparecendo, mas eu consigo deixar bem grandão aqui, ó, o ponteiro do mouse. Consigo mudar a cor dele, deixar ele preto com o traço branco por fora. Consigo colocar uma paleta de cor, então se eu quero mudar a cor do meu ponteiro a uma cor que fique melhorzinha para mim aqui, consigo mudar a cor, tá? Consigo colocar, ó, para tudo que o ponteiro do mouse passa, ele deixa negativo, tá? Então consigo mudar isso aqui também. Com o ponteiro eu consigo... Aqui é interessante para a espessura do cursor do Word, do Excel, do PowerPoint. Então, às vezes a gente está digitando alguma coisa e se perde, né? Porque o cursor ele é bem fininho e fica piscando. Então, você consegue aumentar a espessura do cursor aqui, ó. Você consegue mostrar um feedback visual ao redor dos pontos que o seu mouse está passando. Então, se o mouse passa em cima de alguma coisa, você consegue deixar esse feedback visual maior. Então, ele vai destacar o que o mouse está passando em cima, tá? Você pode deixar isso ativado, é bem interessante, é um recurso que ajuda bastante também. A gente tem a lupa é bem legal e tem um atalho para utilizar ela, né? Você consegue, ó, pressione a tecla do logotipo do Windows, então aquela teclinha do Windows, mais a tecla de adição. Você pressionar aqui, ó, ele me dá no modo lupa, tá? Então o modo lupa é bem legal, eu aumentei em 200% uma área da minha tela. Consigo diminuir e voltar aqui, ou diminuir mais se eu quiser. Então tem o modos de exibição aqui, ó. A tela inteira ou não, só quero uma lente. E aí a lente ele vai criar um quadrado no meu mouse. E aí, aonde eu passar o mouse com 200%, ó, ele aumenta para mim. Então ele não aumentou a minha tela inteira, eu estou usando como se fosse uma lupa mesmo. E aonde eu passo, ele aumenta o tamanho que eu coloquei aqui. No caso, eu coloquei 200%, posso colocar 300%, 400%. Ó. Se tem uma letrinha pequenininha lá, vou assinar um contrato digital, né? Tem sempre aquelas letrinhas no contrato lá embaixo. Boto lá uma lupa de 400% e abro lá e leio lá embaixo, ó. As letrinhas, elas ficam grandes na tela, tá? Então, o recurso de lupa é um recurso bem legal. Se você está com dificuldade de alguma letrinha, alguma configuração que você não consegue aumentar, põe a lupa aí na tela, deixa a lupa ativada. Você põe em ativar, ele fica aqui, ó,
ele vai ficar uma telinha para você, ó. Você pode deixar a telinha no canto superior aqui, ou minimizar mesmo. E aí, quando você precisar, você aumenta ele aqui e ativa 200%. Então, a lupa é um recurso bem legal, vale a pena de ser explorado, tá? Nível do zoom, você pode aumentar se você quiser, tá? 200%, né? Vou deixar 100% aqui mesmo. Isso aí é bom até para pessoas como eu, assim, que esqueceu o óculos. Exatamente. Aí a gente amplia para olhar, né? Ó, gente, vou ser sincero, eu já utilizei bastante a lupa, viu? A lupa é um recurso muito bom quando você tá com a vista cansada, digitando um texto lá, um relatório interminável. Às vezes é legal ativar a lupa e deixar a tela maior para dar menos cansaço, né? A lupa é muito interessante também para Excel, gente. Se você tem uma planilha gigantesca de dados lá, quando você dá muito zoom no Excel, fica ruim de trabalhar na planilha. Então você deixa o zoom bem pequeno e coloca a lupa. Você vai conseguir visualizar a planilha toda e o que você quer visualizar, você põe a lupa ali e visualiza. Tá? Então, para trabalhar no Excel é bastante útil. Já usei bastante também esse modo lupa aqui no Excel. Tá? Então, aqui ó, você pode configurar o tamanho da lente. Ah, a lente está muito grande, posso diminuir, deixar um quadradinho só a lente. Ó. Não, quero aumentar, quero colocar a tela toda. Então, você define o tamanho da lente da lupa. Tá? E ele dá ideias aqui de atalhos, tá? Então, se você gosta de trabalhar por atalho no teclado, não quer entrar aqui, você pode usar alguns atalhos aí. É legal que você pode colocar a lupa para inverter cores. Então, vou colocar inverter cores, ativar a lupa. Ó. Quando eu passo a lupa, ela dá um alto contraste. Então, ela inverteu, ela colocou preto, tá como se fosse... E aí, acho que vocês vão lembrar, faz tempo, lembra aqueles filmes de foto? É o negativo esse aqui, né? Então, esse é o negativo, é um modo negativo, você inverte as cores, tá? Coloca um contraste bem interessante. É bem útil isso aqui também, tá? Isso com uma opção que eu coloquei aqui, inverter cores, posso tirar essa opção. Tá? Então, eu posso colocar a lupa para iniciar no meu computador, logo que eu abro. Então, tem várias opções de personalização aqui. Fernando, você só pode retomar, a professora Márcia pediu aqui para você retomar como ativa, onde chega na lupa. Ah, na lupa? Aqui, ó, gente, ó, esse modo que eu tô aqui chama facilidade de acesso. Vou até fechar aqui. Como eu chego no facilidade de acesso? Só eu vim na barra de pesquisa aqui, ó, facilidade de acesso. No Windows, tá, gente? No Windows, gente. Isso aqui não é nenhum programa, não. É o Windows, é o sistema operacional aí. E aí, ó, você pode entrar, configurações de brilho, qualquer uma dessas opções, ele vai te levar para essa tela aqui. A lupa está no canto esquerdo aqui em visão, ó. Eu venho na lupa, tá? Aí você coloca aqui, ativar a lupa, ativa a lupa e vai ficar essa... No caso aqui está esse quadrado desse tamanho, posso aumentar o quadrado, quero maior, ó. Então tá 40 por 40 agora. Se eu aumentar o zoom aqui, ó. Beleza? Então, a lupa aí, ela ajuda nesse sentido. Ó, se eu selecionar a tecla do Windows e mais ou menos, ele aumenta a lupa se eu precisar ir no mais ou menos, tá? Então, você gosta de trabalhar com atalho aí, o Windows, ele indica os atalhos para você agilizar o seu processo, tá? Mas a lupa está aqui em facilidade de acesso. Só na barra de pesquisa, facilidade de acesso, você vai cair nessa central de acessibilidade do Windows aqui, tá? Filtro de cor, aqui é bem legal para quem tem daltonismo. Daltonismo é muito mais comum do que a gente imagina, tá, gente? Tem gente até que não sabe, Não né? sabe que é daltônico. Tem gente que descobre lá com 30 anos de idade que acha que usava uma camisa vermelha todo dia, mas na verdade era verde, né? Então, acontece, gente, acontece. Eu tenho 2 amigos daltônicos que descobriram depois de muito tempo que era daltônico, tá? E daltônico tem uma dificuldade, se você está trabalhando, por exemplo, com um gráfico, indicando gráfico por cor, ou indicando dado por cor, retomando lá aquela formação que a gente fez no Excel de cores, no Excel tem uma paleta de cores que é para daltônico. Então, em todas as aplicações da Microsoft tem algum aspecto de acessibilidade. E aí no Windows a gente tem aqui, ó, filtro de cores, tá? Então o filtro de cores, você vem aqui, ó, ativa, você tem, ó, aqui está ativado escala de cinza. Então, ó, como ele fica? Aqui tem uma paleta de cores, ela está toda cinza. Por quê? Escala de cinza, né? Eu posso colocar invertido, que é aquilo que eu mostrei para vocês, como se fosse o negativo, né? As cores ficam num contraste muito grande, assim, muito forte, né? Escala de cinza invertida, né? Então,
com contraste preto e escalas de cinza nas cores. E aí eu tenho os tipos de daltonismo aqui, ó. Então eu tenho deuteranopia, que é vermelho-verde, para quem tem dificuldade de vermelho-verde. Eu tenho protanopia, que é vermelho-verde também, mas num outro espectro de luz. E eu tenho a tritanopia, que é no espectro azul e amarelo, tá? Eu estou mudando aqui, às vezes para a maioria de vocês não está fazendo diferença nenhuma, mas se você viu uma diferença, dá uma olhada no oftalmologista aí, porque vale fazer esse teste para você também, tá, gente? Então, ó, isso aqui muda a escala de cores e faz com que quem tem esse tipo de daltonismo poder enxergar de uma maneira que ele consiga interpretar as cores de acordo com a visão dele, tá? Então, isso aqui, filtro de cores, é bem legal, vale bastante a pena aí também vocês explorarem isso caso vocês precisem, tá? Alto contraste, então eu consigo colocar um contraste extremamente forte aqui, caso não seja suficiente isso que eu passei, posso colocar aqui, ó, posso ativar ele, na verdade, ó, ele fica um contraste bem gritante mesmo, então tem algumas deficiências visuais que precisam desse alto contraste, tá? Pode escolher alto contraste no texto, em hiperlink, escolher cor, então você consegue personalizar tudo que você precisa para alto contraste, tá? Eu vou desativar aqui, fica difícil para mim até olhar aqui, tá? Deixa eu ver filtro de cor, acho que tá certo. Fernando, enquanto você vai mudando aí, a professora Carmen escreveu assim: utilizo esses recursos de acessibilidade do Windows com meus alunos com baixa visão em sala de recurso para alunos com deficiência visual. Ah, que legal, que bacana. Manda mais relato pra gente aí de como que você utiliza, em que aspecto você utiliza. É sempre legal saber que alguém está utilizando esses recursos e que está impactando as pessoas, né? É muito importante a gente gerar acessibilidade, gente. É um número muito grande de pessoas que precisam. Então é legal a gente começar a pensar nesse aspecto, principalmente nesse mundo remoto que a gente está agora. Esse mundo remoto a gente faz tudo assumindo que quem vai receber vai conseguir interpretar, vai conseguir ver, e não necessariamente. Então, legal o seu relato aí, compartilha com a gente mais coisas aí. Alto contraste, aí eu vou ter, ó, aquela pergunta inicial, eu minimizei o Word e parou a narração. Você pode aqui usar o narrador do Windows, ó. Então o Windows, o computador inteiro, ele tem um narrador. Aí, pessoal, se vocês puderem ligar aí para mim novamente o áudio, eu vou ativar o narrador aqui. Ele lê, ele vai ler. Narrador diálogo, ok, botão, Alt mais U. Atenção. Alterações do teclado do narrador. Atualizamos o layout de teclado do narrador para que ele corresponda ainda mais à experiência que você, saindo do modo narrador. Desliguei o narrador. Então, ó, ele narra todos os processos que aconteceram. Ele começou falando os botões que tem, ok, desligar narrador, aí ele começou a ler o texto que estava na caixa. Isso é para o computador todo, tá? Ele lê o computador todinho. Então, quem precisa de algum apoio, quem precisa, né, deficiente visual que utiliza computador, é um recurso bem interessante, tá? Eu sei que tem outros softwares até mais específicos, com uma voz mais natural, mas se você precisa do narrador de algum tipo, tem um narrador aqui embutido já no Windows, tá? Ele funciona muito bem em tudo. Todos os programas que você abre, ele vai ler. O que tiver na tela, ele lê, tá? E aqui embaixo, ó, você consegue escolher a voz. Aqui tá a Maria, tem o Daniel aqui também, ó, Maria Desktop. Então tem vários tipos de voz aqui, tonalidades diferentes, velocidade, densidade, volume da voz. Então você consegue aí alterar da maneira e personalizar da maneira que você quiser essa narração, tá? Ó, você olha, isso aqui é bem interessante, tá? Ó, abaixar o volume de outros apps quando o narrador estiver falando. Então você tá lá no YouTube, né? Às vezes vai ouvir uma música e aí a música estiver alta e ela atropelar o narrador, quem precisa do narrador não vai conseguir. Então ele consegue identificar se tem um som acontecendo e o narrador vai falar, ele diminui esse som e a voz do narrador destaca, tá? Então você consegue alterar o que o narrador lê, interage, quero mais detalhes, menos detalhes, somente texto. Você pode escolher da maneira que você quiser aqui, tá? Isso é uma ferramenta bastante interessante. Tem várias opções aqui, tá? De narração. Eu não vou parar em cada uma, que senão a gente não termina hoje. Tem muita coisa aqui.
mas tem muitas opções para você personalizar da maneira que você quiser. Aqui são todas as opções de narração, tá? E lá no final, olha que legal, tem um recurso, um equipamento que é a tela em braille com o narrador, tá? Ele é um equipamento específico para quem é cego mesmo, tá? Para quem se utiliza do braille, para quem sabe. E é legal que você consegue baixar e instalar o programa específico. Ele já vem nativo do Windows aqui, é só clicar aqui, baixar e instalar braille ou Libius, tá? Que você consegue trabalhar com esse hardware específico para pessoas cegas. Então é bem legal que ele já tem todo o suporte aqui no Windows 10. É só você plugar, instalar e tá rodando para a pessoa cega utilizar o computador, tá? Então é bem legal, vale bastante a pena aí vocês darem uma conferida. Se conhece alguém que precisa, mostra esses recursos aqui que vale a pena, tá bom? Ô, Fernando, nesse momento aqui a Thelma colocou, a Thelma que é nosso apoio, a Thelma e a Carol, Legal. colocaram aqui no chat o endereço da acessibilidade no Windows 10, que é essa parte que você está Facilidade de falando, acesso. que tem lá o link para vocês, tem o link do Centro de Mídias, tem o link da acessibilidade Legal. do Windows 10 e tem do Centro de Acessibilidade do Office também. Tá no chat, tá, gente? Legal. Bom, aqui agora eu vou mudar de visão para audição. Então eu vou trabalhar o áudio do Windows agora, tá? Então eu vou mudar aqui, ó, sair de visão aqui da minha facilidade de acesso. Estou indo aqui agora para audição, ó. A última opção é narrador. Estou indo aqui para áudio de audição. Então o volume do computador, né? Todo computador tem, né? Todo sistema operacional tem, tá? Mas aqui, ó, no Windows 10, olha que interessante. Você pode colocar alerta de áudio para que ele seja visual. Então, como eu falei lá, você está usando o WhatsApp via web lá, aberto no seu navegador, o WhatsApp ele emite um som. Quem tem deficiência auditiva não vai conseguir saber que tem uma notificação chegando ali. Você pode colocar para fazer piscar a barra de título da janela, fazer piscar a janela ativa ou fazer piscar a tela inteira. Então, se eu recebo uma mensagem, a tela toda vai piscar. E aí, a pessoa, lógico, que não consegue ouvir, vai saber que chegou uma mensagem ali para ela, por exemplo. Ou se eu tenho lá minha conta de e-mail vinculada no Windows 10 e eu coloco uma notificação por áudio a pessoa não vai saber também. Então, você coloca para piscar a tela, a pessoa vai perceber que recebeu alguma coisa, tá? Basta você escolher aqui. Fernando, já que você falou do Windows 10, o professor Giovanni coloca aqui, esses recursos só estão disponíveis no Windows 10? Facilidade de acesso é um recurso do Windows 10. Se você tiver em outro Windows, ele tem central de acessibilidade também, ele tem recursos, tá? Mas os recursos atualizados que tem suporte é do Windows 10, tá? Então, o que a gente garante o funcionamento aqui é no sistema operacional mais atualizado possível. Se você está no Windows 7, 8, 8.1, todos têm central de acessibilidade, tá? São caminhos diferentes do Windows 10 aqui, mas o sistema que se atualiza hoje é o Windows 10. Então, as ferramentas atualizadas, elas estão aqui, tá bom? No Windows 10. Mas dá uma procurada, dá uma conferida. Se você for na barra de pesquisa do Windows 7 ou 8 e digitar acessibilidade, tem lá uma central de acessibilidade com vários recursos semelhantes aqui. Mas, de novo, não estão atualizados, tá? Bom, aqui eu tenho uma opção de legendas ocultas, ó. Aqui aparecem algumas legendas em imagens que vão aparecendo no computador. Você pode colocar a cor da legenda, transparência, tá? Então, aqui é bem interessante caso você trabalhe com imagens no computador e quer colocar legenda, texto alternativo nessas imagens, vale a pena que ele consegue configurar automaticamente o texto alternativo dessas imagens que aparecem no computador, tá? E eu tenho aqui a opção de interação, ó. Olha que interessante. Eu não mostrei lá no Word para vocês, posso mostrar, voltar lá e mostrar. A gente tem a ferramenta ditar. Você fala em vez de digitar, tá? Existe essa ferramenta, né? Tem o Word, tem essa ferramenta, o OneNote tem essa ferramenta, mas existe essa ferramenta do Windows também. Então, por exemplo, se você quer acessar um site, e olha que interessante, tem um atalho para essa ferramenta aqui, ó, botão do Windows H. Então, ó, eu vou lá no Edge e quero achar um site, por exemplo. Vem aqui numa guia nova. Então, ó, ele funciona quando você clica num cursor de texto, tá? Numa barra para digitar texto.
você apertar tecla do Windows e H, www.youtube.com.br. Bom, eu digitei YouTube e apareceu aqui, tá? Então, ó, qualquer barra de texto que você quer digitar, vou fazer uma pesquisa aqui no YouTube. Ó, botão do Windows H. Músicas para relaxar. Então, eu estou falando em vez de digitar, tá? Então, essa ferramenta do Windows, essa ferramenta ditado do Windows, ela funciona em qualquer lugar que serve para digitar texto. Então, tem que digitar texto. Você quer digitar em vez de digitar, você vem aqui, tecla do Windows H. Aí a barrinha vai aparecer aqui em cima. Facebook. Se eu não lembrar da tela do Windows com H, eu faço como? Para Se acessar? você não lembrar do Windows com H, você pode ir lá no facilidade de acesso ativar. Ah, lá? Tá? Então, lá no configurações aqui, ó, facilidade de acesso, você coloca aqui, ó, ele vai te lembrar do atalho, tá? Então você vai ter aqui o lembrete do atalho para facilitar a sua vida, tá? Porque senão você vai ter que ficar voltando toda vez aqui para ativar. Como ele é para ser uma ferramenta rápida, então qualquer lugar que tenha texto. E aí, por exemplo, o PowerPoint não tem essa ferramenta ditado. Você ativa o ditado do Windows 10 e usa no PowerPoint. Ah, quero usar essa ferramenta no Facebook. Beleza. Abre lá o texto no Facebook, tecla do Windows H e fala o que você quer que seja digitado. Tá? Então, é uma ferramenta super legal aí também que gera uma acessibilidade tremenda. Tá? Vale a pena aí vocês darem uma conferida nela. Então, a fala aí bem interessante. Aqui, ó, olha que interessante. Infelizmente, a gente não tem ainda em português, tá? Mas tem ditar texto e controlar o dispositivo por voz. Infelizmente, ainda, esse recurso só tem em inglês, francês, alemão, japonês e chinês. Tá? Então, se você fala alguma dessas línguas, você consegue controlar o seu computador por voz. Mas o controle aqui é bem interessante. Você fala para ele abrir uma tela, ele abre a tela. Você fala para ele abrir o navegador, ele abre o navegador. Então, você consegue comandar o computador com a sua voz, tá? Infelizmente, não tem em português ainda, tá? Fica a solicitação nossa para a Microsoft. Para a Microsoft. Eu endosso essa solicitação, desenvolve em português para a gente aí, Microsoft. Fala teclado, então eu tenho alguns contatos, olha que interessante, eu tenho o teclado virtual, no caso do meu teclado físico, eu tenho alguma dificuldade de acesso motor ao teclado físico, enfim, posso usar um teclado virtual. Tem opções aqui, ó, tecla de alternância, eu consigo ativar o som, caso eu bata no caps lock ou no unlock, né, ou na rodinha do mouse, ele emite um som quando eu relo nesses botões. Tem o tecla de filtro, tá? A tecla de filtro é o quê? Às vezes alguém tem alguma dificuldade de usar o teclado, dificuldade mecânica, motora, se apoia no teclado, ele ignora quando uma tecla é pressionada muitas vezes, tá? Então tem todo um cuidado para quem tem dificuldade de alcance mecânico no teclado também, tá? Então eu posso alterar o funcionamento dos atalhos de teclado, posso personalizar atalhos no meu teclado. Poucas pessoas conhecem essa função aqui, mas eu tenho aqui o atalho do print screen. Se eu ativar isso, quando eu aperto o print screen para fazer uma captura de tela, eu consigo ir com uma tesourinha e selecionar o que eu quero capturar, tá? Isso aqui é uma ferramenta embutida já no Windows também. Tenho ferramentas de mouse, olha que interessante, eu consigo controlar o ponteiro do mouse com um teclado numérico. Então, tenho as setinhas do teclado numérico. Caso eu não tenha um mouse, eu posso utilizar, né? Ou tenho dificuldade de usar o mouse de alguma maneira, posso converter o teclado numérico em mouse. E aqui, por fim, o controle com os olhos, gente. Aí precisa de um hardware, de um equipamento específico, né? O pessoa mais famosa que usava isso era o Stephen Hawking. Então, o Windows ele tem suporte para esse equipamento, tá? Para controlar o computador com os olhos.
É um equipamento hipersensível que ele consegue pegar o direcionamento do seu globo ocular e consegue, com uma piscada, você entra em algum lugar, com 2 você faz tal ação. Então, tem um equipamento exclusivo aí para pessoas que têm alguma doenças degenerativas ou é tetraplégico, tem dificuldade de usar, você consegue aí utilizar essa ferramenta. Tem ferramenta de sopro, todas essas ferramentas, o Windows 10 ele tem suporte, tá? É plug and play, você pluga a ferramenta e o Windows já reconhece, você consegue utilizar. Tem até alguns casos bem famosos saindo de pessoas que jogam videogame só com a boca, né? Então, tudo isso é pela interface do Windows 10, tá? Então, todo tipo de recurso de acessibilidade vocês conseguem suporte aqui no Windows, beleza? A gente tem mais 8 minutos, tem perguntas aí, Ana? Não, na verdade tem muita gente aqui elogiando, né? Ah, que bom. Bom, o que mais que eu posso mostrar aqui para vocês? Posso mostrar algumas coisinhas aqui embutidas no Teams, tá, gente? Então, essas ferramentas que eu mostrei de leitura avançada, por exemplo, essa ferramenta leitura avançada, ela tem lá no tarefas do Teams, tá? Então, se você está direcionando alguma tarefa para um aluno seu e esse aluno tem dificuldade de leitura, tem algum tipo de deficiência visual, se ele abre a tarefa aqui, por exemplo, ó, cliquei numa tarefa, vou abrir aqui, ó, exibição do aluno. Então, vou mostrar como é que faz com o aluno aqui, ó, ou o livrinho aqui. Eu consigo clicar aqui e a descrição da tarefa, ela entra no modo de leitura avançada. Então, o aluno consegue pôr um narrador para ler essa tarefa aqui para ele. Então, todas essas ferramentas que eu mostrei de acessibilidade, elas estão embutidas aqui no Teams também, tá? Então, leitura avançada. Se eu abrir um Word aqui dentro, eu vou ter a acessibilidade do Word, vou ter o ditado no Word, tá? Então, eu consigo abrir todas essas ferramentas aqui dentro do Teams, tá? Fernando, Oi? algumas pessoas aqui estão perguntando sobre o Edge. Como que baixa? Que acho que eles perderam aí o time do Edge como baixa. Deixa eu pensar aqui no caminho mais fácil para vocês. Vocês podem abrir o navegador de vocês. Se você utiliza o Google ou o Bing, tanto faz qual buscador você utiliza, vai no buscador e digita lá, ó, Microsoft Edge e dá um Enter. Aqui no caso, ó, já apareceu aqui, ó, você já está navegando com o novo Microsoft Edge. Mas se você estiver lá no Chrome, aqui, eu vou abrir o Google Chrome, vou digitar aqui, ó, Microsoft Edge. Então, ó, baixe o novo navegador Microsoft Edge. Se você clicar aqui, ó, ele já vai para a página do Microsoft Edge em português. E aqui, ó, baixe para o Windows 10. Ah, eu uso outro Windows. Tem todas as versões aqui. Eu uso Mac. Tem aqui, ó. Eu estou usando... Tem para Android também, tá, gente? Se vocês quiserem baixar para o celular de vocês. No Android também tem recursos de acessibilidade muito legal para celular. Vale a pena dar uma conferidinha aí. Então, para baixar o Edge... Joga lá no buscador, Microsoft Edge, EDGE, já vai aparecer na página para você baixar aqui, tá? Ô, Fernando, se você não tiver nada assim muito programado, alguém aqui perguntou sobre o OneNote. No OneNote a gente tem acessibilidade, no Forms a gente tem acessibilidade. Tudo. OneNote, Forms, aplicativos que trabalham com texto em geral. O OneNote é um editor de texto. O Forms, você digita textos ali dentro. Todos têm leitura avançada, todos têm... o OneNote tem ditar, o Forms não tem, mas você pode usar o ditar do Windows dentro do Forms, aí você consegue digitar o que você quer escrever ali dentro. O leitura avançada, inclusive, não sei se alguém joga, alguém conhece, ele está no Minecraft Education Edition. A gente tem o Minecraft lá, que é o game de educação da Microsoft. Então, tem mundos no Minecraft que é em inglês, você consegue abrir lá a leitura avançada e traduzir tudo que está dentro do jogo, tá? Então, se você quer conhecer sobre o Minecraft, baixa a versão trial de 1 mês aí, que dá para brincar e explorar bastante. Já que você falou nisso, né, o pessoal que é da área de exatas, principalmente, que é o meu caso, né, química, física, biologia, mesmo geografia, história, o Minecraft tem lá
Esse trial é super legal para a gente acessar, acho que são 20 acessos, né, Fernando? 20 acessos. E aí vocês podem entrar lá e tem mundos que a gente pode brincar ali, laboratório de química, coisas de física, então vale a pena ali acessar e também a gente vê essa questão da acessibilidade também. Exatamente. Então, no Minecraft tem todo o recurso de acessibilidade. Tem streamers, inclusive, nos Estados Unidos, pessoal que faz stream jogando aí, né? Que joga caboclo Minecraft, né? Usa os recursos do Windows associados ao Minecraft. Então, é um jogo totalmente acessível, assim. Se seu filho, alguém conhecido tem Xbox, dá para jogar no videogame, dá para jogar no computador, dá para jogar no celular, inclusive. Então, você pode baixar o Minecraft no celular. Então, é um aplicativo bem legal aí. Vale a pena vocês dar uma conferida no trial aí. Depois, enche o saco da Seduc para trazer Minecraft para vocês. Marcos Barros. Marcão aí, se estiver assistindo, ó, Minecraft pro pessoal, hein, Marcão? Fernando, tem aqui, acho que vai ser a nossa última. Legal. A professora Viviane pede para você mostrar o ditado no Word. Ditado no Word. Vamos abrir o Word aqui, ó. Ditado no Word, ele tá bem fácil, tá? Na página inicial mesmo, ó, é esse microfone aqui no canto superior direito, ó, ditar. É só você, ó, você pode escolher o idioma de visualização, né? Você escolhe o idioma aqui que você vai ditar, vai falar. E é só clicar no microfone. Se o seu microfone estiver aberto, ele já começa a ditar o que você está falando, tá? Então, tanto no Word quanto no OneNote, está na página inicial, ditar, e você já consegue visualizar o microfoninho aqui. Lembrando que o OneNote que você falou, Fernando, ele está integrado lá no Teams, né? Então, você abrindo o Teams, não só o OneNote, né? O Forms, a gente tem Exato. acesso tudo ali pelo Teams. Então, se você está fazendo a sua aula utilizando com o seu aluno o Teams, ali dentro você vai ter todos esse hub de aplicativos da Microsoft que a gente consegue acessar ali e aí todos com essa acessibilidade que o Fernando está mostrando para a gente, né? Exatamente. Então, dê uma conferida lá, tá tudo integrado, gente. Então, todas essas ferramentas de acessibilidade que eu mostrei para vocês, consequentemente, se você está utilizando o Teams serve para integrar tudo, todas essas ferramentas vão estar lá no Teams também, independente do aplicativo que você esteja utilizando. Tá? Então, vamos começar a pensar nas nossas ações aí, né, nos documentos que a gente está produzindo. Usa lá o verificador de acessibilidade. Pô, deixa eu ver se eu preciso facilitar o acesso em alguma coisa aqui, né? Acho que essas pessoas estão integradas na sociedade, elas produzem junto com a gente, elas continuam cidadãs ativas aí na sociedade e elas precisam ter acesso a tudo que a gente produz, tá? Seja aluno, seja um colega professor, um colega servidor. Então, utilizem, né? Utilizem essa ferramenta, deem acesso às pessoas que estão junto de você aí. Essas ferramentas vocês têm acesso a tudo que eu mostrei aqui, vocês conseguem, né? Excetuando a do Windows 10. Se você não estiver utilizando o Windows 10, você vai ter central de acessibilidade. O Mac tem, o Linux tem a central de acessibilidade deles também. Tá? Mas se você estiver utilizando o Windows 10, você consegue acesso a tudo que eu mostrei aqui. Valeu, gente. Obrigado. Obrigado, pessoal da produção aí, pela força aí na reprodução do áudio. A Ana de novo. Gente, a gente está acabando aqui a nossa formação. Espero que tenha ajudado a todo mundo. Vai estar disponível lá no YouTube para quem quer assistir de novo ou para quem vai assistir. Divulguem, né, que isso é super importante. Quinta-feira, para quem está assistindo ao vivo, quinta-feira a gente vai ter um Tira Dúvidas aqui, também participem. E mandem aqui sugestões de novas pautas que vocês queiram para a gente trazer aqui o Fernando para trazer mais novidades para a gente e os recursos, tá bom? Obrigada, Fernando, mais uma vez. Valeu, Ana. Valeu, gente. Obrigadão aí pelo tempo de vocês e espero que seja útil essas ferramentas aí. Valeu. E obrigada a todos pela participação de vocês, tá bom, gente? Obrigada. Até a Abraço. próxima.